A Sexta-feira da Paixão começou com o tempo encoberto aqui na capital. Hoje os cristãos iniciam as celebrações da morte e ressurreição de Jesus. Muita gente está cumprindo suas tradições religiosas, mas também tem pessoas viajando e aproveitando o feriado para o lazer. O SPTV acompanha e conta tudo o que acontece na cidade que não para. 12h, 3 minutos, 25 graus. Os reservatórios se recuperam pouco a pouco. E a Sabesp quer acabar com o bônus e com a multa na conta já a partir de maio. E isso bem quando começa o período de estiagem e as chuvas diminuem. Mistério no Campo Limpo. O que se sabe é o óbvio. Esse carro bateu numa loja e ficou totalmente destruído. Depois, o motorista foi baleado no pescoço e ninguém sabe explicar o que aconteceu. Hoje é dia de bacalhau. Mas para fugir do preço alto, dá para substituir pela tilápia, pela tainha, por exemplo. O importante é não faltar o peixe. Tá diferente essa, né? Bem diferente. Feriado é dia de passear. E os visitantes aproveitam a Sexta-feira Santa na capital no novo ônibus turístico, que percorre as atrações da região central. Temos muitas coisas que ainda não vimos, então temos que aproveitar o tempo todo, né? Sabores e formas. A concorrência entre os mestres do chocolate é grande, então, para atrair os consumidores, eles inovam e criam ovos de Páscoa surpreendentes. Chocolate é um presente como quem recebe um diamante, é muito bom. Olá, muito boa tarde. Hoje é Sexta-feira da Paixão, é feriado e acredite se quiser, ainda tem gente indo viajar. Nas estradas, movimento tranquilo, mas na rodoviária, a estimativa é que 172 mil pessoas deixem a capital de ônibus nesse feriado prolongado. A repórter Sabina Simonato passou amanhã no terminal rodoviário Tietê e vai conversar conosco agora. Oi, Sabina, boa tarde. Quanta gente viajando, o feriado é hoje, a gente sempre pensa que todo mundo vai antes, né? Mas tem gente que vai no dia mesmo, não tem problema. Olá, boa tarde. Hoje é Sexta-feira Santa e a essa hora, na casa de muitas pessoas, a movimentação é na cozinha. As panelas já devem estar no fogo e no ar aquele cheirinho bom do almoço. Mas antes de tudo isso, teve gente que pulou cedo da cama e correu para os supermercados e peixarias da região. É que sempre tem algumas pessoas que deixam para comprar alguns ingredientes na última hora. Outros preferem o peixe bem fresquinho. São poucas pessoas que se programam com antecedência. Boa tarde. Sexta-feira Santa com sol tímido e algumas nuvens aqui no litoral. Neste momento temos 29 graus. E essas são imagens da Orla do Santos. Olha só, bastante gente aproveitando esse feriado na praia, caminhando ali na beira-mar. Uma delícia de sexta-feira e o Jornal da Tribuna está no ar. A Show e Morte de Jesus Cristo vai ser encenada hoje à noite no Parque do Trabalhador, em Cubatão. E agora tem um ensaio final para a apresentação. E quem está lá é a Adriana Coutinho. Boa tarde, Adriana. Quero ver seu espetáculo. 12h, 3 minutos. Sexta-feira de feriado e o SPTV conta agora o que está acontecendo de importante na região. Nas estradas, teve acidente. Nesse aí, 4 caminhões e um carro bateram. Um homem morreu. A gente traz mais informações nessa edição. E ainda hoje dá para ver os problemas provocados pela tempestade desta quinta-feira. Tinha rua com trânsito comprometido por causa de queda de árvore e os galhos chegaram a atingir os fios da rede elétrica. O reflexo disso é a falta de energia em muitos bairros e cidades da região. Nossos repórteres percorreram vários pontos de Prudente e encontraram moradores preocupados com os prejuízos provocados pela falta de energia. E o SPTV também está hoje ao vivo em um posto de combustível. Daqui eu falo sobre a mudança na composição de um combustível. Você vai saber na prática que isso mexe com a sua vida. E antes a gente mostra os acontecimentos de toda a Sexta-feira Santa. Tem rotisserias movimentadas agora na hora do almoço para atender os clientes que optaram por não cozinhar hoje e por não comer carne vermelha. E tem ainda as tradicionais celebrações religiosas. Nossos repórteres acompanharam durante a madrugada a caminhada do silêncio, ritual católico para refletir e relembrar a morte de Jesus.
Você vai ver isso tudo e mais agora no SCTV. Olá, uma boa tarde para você. 12h, 4 minutos, boa tarde. E aí, já almoçou? Você quem preparou ou recorreu às rotisserias para aproveitar o feriado para descansar um pouquinho longe da cozinha? É uma boa ideia, né? É uma boa, né? Não precisar cozinhar, aproveitar para dormir até mais tarde. Ótimo. Agora, quem trabalha nesse tipo de estabelecimento, nas rotisserias, Carla, está em ritmo acelerado de trabalho nesta sexta-feira. O repórter Lélio Ramos está em uma dessas lojas aqui em Prudente, que vai mostrar ao vivo como é que está o movimento por lá. Vamos então saber do Lélio. Ô Lélio, primeiro eu quero saber como é que está o cheiro por aí. Está gostoso ou não? Boa tarde para você. Já estamos no ar, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Uns descansando hoje, outros tantos trabalhando, mas todos ficam bem informados a partir de agora aqui no Jornal da EPTV. Já vou adiantando que o feriadão começou mal, com acidentes graves. Na Avenida Orozimbo Maia, em Campinas, esse carro praticamente partiu ao meio. Na estrada da Capela, em Vinhedo, um poste caiu em cima deste outro carro. Uma romaria foi interrompida de forma trágica em Itu. Uma caminhonete atropelou um grupo de ciclistas de Capivari. Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas. Também já teve explosão de caixas eletrônicos em Indaiatuba. Essas imagens mostram os estragos dentro do supermercado alvo dos bandidos. E tem ainda a última reportagem especial sobre a humanização na saúde. A mudança precisa começar o mais cedo possível, ainda na faculdade. E assim, uma palhaçada virou coisa séria. Ué, mas onde é que eles se meteram? Ô, Tink, Fugina, Pendelfo, Fofolista, tá na hora de começar. Gente, esse aqui é o resultado de um acidente sério hoje de madrugada na Avenida Orozimbo Maia, em Campinas, perto ali da Avenida Norte-Sul. Impressionante mesmo. Por essa imagem, já dá para imaginar a pancada que foi. E o motorista ficou em estado grave. Você acredita, seu José, que esse lugar aqui é uma praça? Parece um terreno abandonado, cheio de galhos, mas é apenas mais uma área de lazer que foi esquecida em Ribeirão Preto. E o perigo não é só de sujeira, não. Tomei muita atenção, porque bem em cima da nossa cabeça. Caiu ontem à tarde, ela caiu simplesmente porque ela está tomando de cupim. Por que esse lugar está assim há um ano é o que a gente quer saber da prefeitura. E hoje você vai ver também, o furto de fios de cobre continua e agora deixa milhares de pessoas sem água. É feriado, mas os ladrões não entram de folga. Números mostram que a violência não para de aumentar na região. Se você paga contas do banco pela internet, hoje tem um alerta. E em época de Páscoa, a receita do Kassab é de sobremesa. Ao vivo do estado de Santa Cruz, as últimas informações do Botafogo. Tem partida importantíssima amanhã. Para quem não viajou, a programação da Sexta-feira Santa na região e ainda uma corrida de calhambeque. Agora no Jornal da EPTV. Boa tarde. A gente começa a edição de hoje com números que interessam a todo mundo e com números que assustam. A violência na região não para de crescer e é o que mostram os números que a Secretaria da Segurança divulgou hoje. Você vai acompanhar comigo aqui na tela. A gente começa falando de Ribeirão. Roubos no ano passado, em fevereiro, 270 pularam para 307. Furtos de carros e motos subiram também. Ano passado, no mês de fevereiro, 158, este ano, 209. Em Franca, a situação também não é nada boa, você acompanha comigo aqui nessa outra tela. Roubos, 42 no ano passado, pularam para 72. Furtos, 338, subiram para 468. A gente tem também o problema de Barretos, lá o que mais preocupa é a questão dos furtos. 140 em fevereiro de 2015, 213 em fevereiro desse ano. E já que a gente está falando, na ação dos ladrões, vou falar agora sobre o furto de fios de cobre que acontece o tempo todo em Ribeirão. Os bandidos levam cabos de telefone, de semáforos e até das bombas de água do DAESP. Ontem, vários moradores ficaram sem água por causa disso.
Boa tarde. Boa tarde. A Sexta-feira Santa pela região. Expectativa para a encenação da Paixão e Morte de Cristo em Araraquara. 230 pessoas participam do espetáculo que promete emocionar o público. A perseverança de quem acordou cedo para um desafio, fazer o caminho da fé. A tradição de comer peixe fez com que muita gente fosse pescar nesse feriado em São Carlos. E a venda de velas e incensos garante uma Páscoa lucrativa para quem produz ativos religiosos. Além da sala de aula, a formação dos profissionais da saúde para que os pacientes tenham um tratamento humanizado nos hospitais. Ao vivo de Araraquara eu trago todas as informações da preparação da Ferroviária para o jogo de amanhã contra o Oeste de Itápolis. O time precisa vencer no Paulistão. Sessão Facilite, deixar de ir ao banco e usar a internet. As dicas de como fazer isso com segurança. Fim de semana com música. O Grupo Quixote canta os principais sucessos da carreira em Araraquara. E tem teatro e muita risada no domingo de Páscoa. Agora no Jornal da IPTV. O empresário de São Carlos morreu baleado ontem à noite. Ele era dono de um motel na cidade e ao perceber um assalto, reagiu. Direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Olá, muito boa tarde. Oi, boa tarde. Veja agora os destaques do Link Vanguarda. Boa tarde, na Sexta-feira da Paixão e da Emoção, em Aparecida. 5.000 fiéis participam da Via Sacra no Morro do Cruzeiro. A encenação da Paixão de Cristo emociona fiéis do Santuário Nacional. E mais, o feriado começa com acidentes na região. Em um deles, na rodovia Presidente Dutra, um motorista morreu. O que era para ser futebol virou guerra. Torcida entra em confronto com a polícia militar durante o jogo do São José. 14 pessoas foram levadas para a delegacia. Olha a fila hoje de manhã no Mercadão de São José dos Campos. Esse pessoal todo deixou a compra do peixe para a última hora. E hoje tem Link Tudo Bem. Você vai conhecer um projeto que ensina esporte e disciplina. O Link Vanguarda dessa sexta-feira começa agora. Link Vanguarda. A gente começa o nosso Link Vanguarda falando de Aparecida. Muitos fiéis foram à Basílica hoje participar das celebrações dessa Sexta-feira da Paixão. E o repórter Marcelo Espanha está no santuário e fala ao vivo com a gente. Boa tarde para você, Marcelo. Olá, meio-dia e 2 minutos agora. Hoje é 25 de março, Sexta-feira Santa, o dia da Paixão e da Morte de Cristo. A notícia está no ar e mostra um acidente grave com um grupo de ciclistas. Eles foram atropelados por um motorista na estrada dos Romeiros em Itu. Todos estavam a caminho de Pirapora do Bom Jesus. Um dos ciclistas morreu. No dia como hoje, Pirapora do Bom Jesus é o destino de muitos romeiros, né? 50.000 pessoas são esperadas na igreja da cidade nesta Sexta-feira Santa. E a maioria dos fiéis se esforça para chegar aos pés da imagem de Bom Jesus. Mas imagina dar 130 quilômetros com todo esse termo. É preciso ter fé. Venceu a saúde com 36% dos votos. Essa é a principal reivindicação dos moradores do bairro Cidade Nova para que eles tenham um bairro ideal. E hoje nós vamos ouvir um representante da Prefeitura de Itu. E teve estreia com o pé direito, hein? O Sorocaba Futsal venceu o São Bernardo por 2-0 ontem, jogando em Tapetininga pela Liga Paulista. E também fala de futebol, a boa situação de São Bento e Ituano no Paulistão. Também fala de Série 2, o drama do Atlético Sorocaba, que tem uma verdadeira decisão hoje à noite contra o Batatais, tentando se salvar do rebaixamento. Agora, no Tem Notícia. Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente começa a edição de hoje do Tem Notícias falando de um acidente grave hoje cedinho. 6 ciclistas que seguiam para Pirapora do Bom Jesus, em Romaria, foram atropelados por um motorista que dormiu ao volante e que também estava indo pagar uma promessa.
Pois é, um ciclista morreu e os outros estão internados no Hospital São Camilo, em Itu. 2 estão bem, ainda em observação. 1 passou por cirurgia, está em estado grave, e 2 receberam atendimento e já foram liberados. Esse acidente hoje cedo foi por volta das 5h30 da manhã. O atropelamento foi na Estrada Parque, ali entre Itu e Pirapora do Bom Jesus, cidade que hoje recebe fiéis de várias cidades, de vários estados, que vão até a cidade para pagar promessas. Os ciclistas saíram da cidade de Capivari, na região de Piracicaba. Bom, o repórter Sandro Zé, que está na cidade, está acompanhando essa história desde muito cedo. Ele conversou com o motorista da caminhonete que atropelou os ciclistas. Ele é de Cerquilho, na região de Itapetininga, e disse que dormiu ao volante, que só acordou com o impacto da batida. O motorista está neste momento prestando depoimento na delegacia em Itu, e ainda nesta edição a gente volta com outras informações sobre o acidente. Hoje cedo, na Estrada Parque, em Itu, 6 ciclistas atropelados e um deles, infelizmente, morreu. Bom, a gente sabe que essa peregrinação à Pirapora do Bom Jesus é uma tradição, né? Tem muita gente ainda a caminho da cidade, a estrada é perigosa, não tem acostamento em muitos pontos, então é preciso ter muito cuidado. Só que apesar dos riscos, né, Thiago, a fé não deixa os romeiros pararem. A cidade deve receber aproximadamente 50 mil pessoas nesta Sexta-feira Santa. Para evitar acidentes, alguns colocam buzinas na cruz que estão carregando. A maioria anda em grupos, e o sacrifício é para agradecer graças já alcançadas e também para pedir. Os repórteres Daniela Goffieri e Moisés Soares acompanharam o percurso de alguns fiéis. O principal pedido entre eles é algo que está bem difícil nos últimos tempos no país: um emprego. Olá, muito boa tarde para você. Uma briga entre alunas de escolas públicas em Santa Cruz do Rio Pardo viralizou nas redes sociais. Fernanda Albaide. A briga foi gravada por alunos das escolas. No vídeo, as 2 alunas aparecem brigando em uma praça de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma delas chega a levar um chute na cabeça. A violência na infância assusta. Em Bauru, a greve dos servidores municipais entra no 10º dia. Suelen Rosinho. Apesar do número reduzido de funcionários, o movimento na UPA do Bela Vista e no Pronto Socorro Central foi tranquilo hoje de manhã por conta do feriado. Mas nós conversamos com o secretário de Saúde, Fernando Monte, para saber como está sendo feito o remanejamento de funcionários nesse período de greve. E tem todos os detalhes da segunda apresentação da Via Sacra em Ibitinga, Alexandre Azante. O grupo de teatro Bom Jesus promete emocionar mais uma vez quem vier ao pavilhão de exposições de Ibitinga acompanhar o espetáculo Via Sacra. Está quase tudo pronto para a apresentação de hoje. E no esporte, Demétrios Garcia. O Vôlei Bauru não está jogando, mas tem contratação nova para o time. Tem também um jogo que está rolando agora na panela de pressão. Franca e Ilha Sorocabana. Isso mesmo, é pelo NBB, é na panela, mas não é o Bauru Basquete. Você vai saber por quê. E ainda a nossa agenda de cultura e lazer. Tem estreia no Teatro de Bauru para criançada, estreia também nas telonas, exposição de fotos em Ourinhos, Tupã e muito mais. É agora no Tem Notícia. O feriadão de Páscoa está só começando e o Tem Notícia segue firme e forte. Fique com a gente começa falando de uma briga entre 2 estudantes de escolas estaduais diferentes. Essa briga parou Santa Cruz do Rio Pardo pela violência. O caso foi na terça-feira, mas o boletim de ocorrência foi registrado na quarta e as imagens, que são impressionantes, divulgadas ontem à noite. Quem acompanha o caso, inclusive, conversou com a estudante agredida, é a repórter Fernanda Albaide. Fernanda, eu fiquei impressionado ao ver essas imagens, né? Agora conta pra gente, que motivo que seria suficiente para provocar uma briga dessa? Nenhum, né? Mas qual foi o motivo aí das estudantes? Boa tarde pra você. Olá, meio-dia, 2 minutos. O Tem Notícias de hoje está começando com a imagem ao vivo de Votuporanga, céu nublado, 24 graus é a temperatura. É feriado hoje em todo o Brasil, Sexta-feira Santa.
A imagem do Cristo crucificado emocionou os fiéis em Bálsamo. Emociona muito de ver essa cena, ver o que aconteceu. 3.000 pessoas participaram da procissão durante a madrugada. É uma tradição que já dura 30 anos. A gente recebe tantas graças, tanta coisa boa de Deus, por que não vir fazer uma penitência? Muita emoção também na encenação da vida de Jesus em Aracatuba. O espetáculo é um musical. Hoje você é o nosso convidado para conhecer uma fábrica de chocolate. Eu vou mostrar como são feitos os ovos de Páscoa. Vamos acompanhar o passo a passo da produção dessas delícias. Além do chocolate na Páscoa, também não pode faltar peixe. Hoje de manhã teve bastante movimento nos pesqueiros da região. Esse aqui já valeu pescaria já, show de bola. Você vai ver também, uma criança de 2 anos morreu atropelada por um motorista bêbado em Caçanduva. A polícia prendeu em Minas Gerais uma mulher de 64 anos com joias furtadas em Rio Preto. No esporte tem a goleada do Novo Horizontino para cima do Água Santa no chocolate às vésperas da Páscoa, 4-0. E a agenda de hoje tem uma dica de cinema para quem quer conhecer como foi a infância de Jesus. O Tem Notícias deste feriado já começou. Olá, uma boa tarde para você que está com a gente aqui nesse feriado. Hoje o mundo todo relembra os últimos momentos da vida de Jesus. É um dia de bastante reflexão para os cristãos, por isso a gente começa falando sobre esse assunto. Em Aracatuba, uma encenação organizada pela Igreja Batista está emocionando muita gente nesses dias. A Poliana Moda vai conversar com a gente. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, João. Boa tarde para todo mundo. Está emocionando mesmo, viu? É uma encenação muito bonita, cheia de detalhes. Pelo 5º ano seguido, a Igreja Batista organiza o evento que está reunindo 1.000 pessoas por noite. É o Alto de Páscoa. A vida de Jesus foi transformada num lindo musical. Vamos ver. Olá, sexta-feira, 25 de março, hoje é feriado da Paixão de Cristo. Muita gente deve estar acompanhando com notícias, saboreando peixe, bom apetite, fique com a gente. Agora meio-dia, 2 minutos, o tempo em Itapetininga está nublado nesse momento, a temperatura hoje em toda a região não deve chegar aos 30 graus. Vamos aos destaques dessa edição. O movimento nas estradas da região foi intenso nas primeiras horas da manhã de hoje, mas muita gente aproveitou também a noite passada para viajar. É pessoal que trabalhou durante o dia e depois saiu para curtir o feriado com a família. O Tem Notícias fala também de um golpe que não sai de moda. Você recebe uma ligação, fica sabendo que ganhou um suposto prêmio. A novidade é que agora os golpistas estão aproveitando a crise financeira no país para tentar enganar as pessoas. É feriadão, mas nada de moleza pro Aedes aegypti, viu? Você vai ver como 3 turistas que fazem o controle do relógio de energia, né, nas casas, estão ajudando no combate ao mosquito, que hoje é o maior problema de saúde pública no país. No estúdio nós vamos falar sobre produção científica. Você vai saber como funciona essa atividade acadêmica e a importância dela para a sociedade. E se você ainda não comprou o ovo de Páscoa, aí com o Salles Júnior vai trazer algumas dicas para não levar gato por lebre. É isso mesmo, você vai saber quais são seus direitos como consumidor. O que fazer quando o ovo está com prazo de validade vencido ou se o brinquedo que vem dentro do produto apresenta algum defeito. Um advogado vai esclarecer tudo isso pra gente. Confira agora outros destaques do Tem Notícias. No esporte você vai ver que Itapetininga mais uma vez deu sorte ao Sorocaba Futsal. O time venceu o São Bernardo na estreia da Liga Paulista no ginásio Ayrton Senna. Tudo isso agora no Tem Notícias, que já está no ar. Olá, muito boa tarde. Boa tarde para você. Nós começamos o Tem Notícias de hoje fazendo um alerta, mensagens de texto, e-mails, ligações de gente que oferece prêmios ou então dinheiro fácil, né? Quase sempre são golpes, preste atenção. As ligações que às vezes partem de dentro dos presídios ou até de quadrilhas especializadas continuam fazendo muitas vítimas. Continuam sim. Um cliente de um banco aqui de Itapetininga recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que ele tinha sido premiado. A possível vítima percebeu o golpe e aí virou o jogo. Seguiu conversando com o criminoso para conhecer as táticas do golpista.
A surpresa é que agora até a crise financeira do país é usada pelos estelionatários para tentar ganhar a confiança das vítimas. Boa tarde para você. A polícia procura os bandidos que mataram um policial militar na Cidade de Deus. O soldado Rodrigo levou um tiro na cabeça durante mais um tiroteio entre PMs do PP e traficantes. A divisão de homicídios investiga de onde partiu o tiro que matou um rapaz de 19 anos em Duque de Caxias. Você vai ver também o tratamento do governador Luiz Fernando Pezão contra o câncer. Começaram hoje as sessões de quimioterapia. E um sinal de alívio na luta contra a crise financeira. O empréstimo de 1 bilhão para pagar pensionistas e aposentados ainda pode sair. Aqui no estúdio, o Dr. Luiz Fernando tira dúvidas sobre a febre chikungunya e o RJ acompanha a peregrinação dos moradores de Nilópolis em busca de tratamento para a fase crônica da doença. Tem ainda as celebrações pela Sexta-feira da Paixão. A gente acompanhou os preparativos para o almoço em família. O pessoal caprichou no cardápio. E aqui no RJ, quem caprichou foi o Fábio Júlio, hein? Com um monte de dica para você se divertir e aproveitar o feriadão. Fica aí então, porque tem tudo isso e muito mais agora, aqui no RJ, primeira edição. Agora 12:04, foi durante um patrulhamento de rotina na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, por volta das 10 da noite. A equipe de policiais foi surpreendida por tiros de traficantes. E eu lembro sempre, a Cidade de Deus é uma comunidade com o PP, Unidade de Polícia Pacificadora. Nessa troca de tiros, o soldado Rodrigo Sumar, de 36 anos, levou um tiro na cabeça e acabou morrendo no hospital. Ele era casado e deixou uma filha. A gente começa essa edição indo ao vivo até a divisão de homicídios que está à frente dessa investigação. Quem está lá é o Paulo Mário Martins. Boa tarde, Paulo Mário. Boa tarde. Feriado, Sexta-feira da Paixão e o RJ está no ar. Eu conto ao vivo como está o movimento na viaduta. Eu também estou ao vivo aqui em Paraty para mostrar que o turismo está movimentado no nosso litoral. Solução para o trânsito? Em Volta Redonda, a criação de uma faixa exclusiva de ônibus virou polêmica. Economia, o setor de gastronomia gera novos empregos em Paraíba do Sul. Patrimônio histórico, depois de 6 meses de obra, o convento São Bernardino de Sena é reaberto em Angra dos Reis. E as emoções da Copa Rio Sul de futsal, Porto Real e Piraí se enfrentaram. Quem está de folga nessa Sexta-feira Santa quer com certeza aproveitar o feriado, né? Vamos falar ao vivo com o repórter Diego Gavazzi. Ele está na Dutra com um policial rodoviário que vai passar recomendações para os motoristas que ainda vão pegar a estrada hoje ou para a volta, né, no domingo. Diego, uma boa tarde para você. Olá, boa tarde. 25 de março, Sexta-feira Santa para os cristãos. Dia de relembrar a paixão e morte de Cristo. E também de correria para garantir o prato do dia. Os mercados de peixe ficaram lotados nesta manhã, mesmo com os preços mais salgados. Em Petrópolis tem bênção do Papa João Paulo II. Mas calma, é uma homenagem do Museu do Cera aos fiéis. E o RJ mostra os preparativos para as destinações da Via Sacra no interior. O Diversão e Arte de hoje está delicioso. A gente vai mostrar a fabricação de chocolate, que está bombando por causa da Páscoa, claro. O governador Luiz Fernando Pezão começa hoje a quimioterapia para se tratar de um câncer. Ele vai ficar 30 dias longe do carro. E no esporte tem o Feste Verão de São Pedro da Aldeia. A galera tá aqui, ó, arrumando o gol. Daqui a pouco tem Saxo Tecnia no clima de Brasil e Japão no Beach Soccer. Olá, muito obrigada pela sua companhia aqui na RJ Primeira Edição, 12:03. Você já deve estar se preparando aí para o almoço desta Sexta-feira Santa, não? Mas eu imagino o sufoco que muita gente passou nessa manhã para garantir aí o prato do dia. Mesmo com produtos típicos dessa época, como o bacalhau, custando 30% mais que no ano passado, o consumidor lotou, olha, os mercados de peixe. 12:03. Estas são imagens ao vivo de Belo Horizonte. A temperatura na capital é de 28 graus.
Boa tarde, hoje é dia 25 de março, sexta-feira da Paixão. E você vai ver no MGTV, em Ouro Preto e em Vespasiano, fiéis se reúnem para a cerimônia do lava-pés, um ritual que lembra a humildade de Jesus Cristo. Em Sabarás, matracas acordaram os moradores para a procissão do fogaréu. Acorda, Sabará, está na hora de caminhar, a procissão vai passar. Em Belo Horizonte, evangélicos se reuniram para participar do Sermão da Montanha. Uma tradição da Sexta-feira Santa. Centenas de moradores ficaram desde a madrugada na fila para receber os peixes doados por um comerciante há 25 anos. Minha filha, vocês levantam que eu tô na fila levando o peixinho. Vai fazendo o arroz e o feijão, o purê de batata que eu tô pegando. E ainda, 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em um acidente na capital. Na Pampulha, este carro foi parar na Lagoa. No sul do estado, essa foto provocou uma polêmica. Uma menina de 4 anos foi colocada do lado de fora da janela da escola por uma professora. Sexta-feira da Paixão Alvinegra. Torcedores fizeram vigília durante toda a noite para comemorar os 108 anos do Atlético. E o futebol também é o tema da exposição de um mineiro que ganhou o mundo. Veja agora, no MGTV. Boa tarde. Na sexta-feira da Paixão, muitos católicos não comem carne como sinal de sacrifício. A tradição é comer peixe. E é a solidariedade de um comerciante de Belo Horizonte que garante o alimento na mesa de muita gente que não tem condições de comprar. Olá, boa tarde. MGTV, a primeira edição está no ar. A gente vê agora imagens da BR-116 em Governador Valadares. Agora 12h03. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março. 2 adolescentes morrem afogados em Tarumirim. Feriadão começa com estradas movimentadas no leste de Minas. No quadro calendário, nossa equipe volta ao distrito de Cholim de Cima, em Governador Valadares, e mostra que por lá a falta de infraestrutura continua dando dor de cabeça aos moradores. No futebol, Cruzeiro e Atlético na preparação para o clássico deste fim de semana. E no módulo 2 de Patinga treina duro para não ser rebaixado. O MG Cultura traz as atrações do fim de semana na região. Tem ainda uma receita deliciosa com peixe, para quem não come carne nesta sexta-feira da Paixão. Ao vivo as informações sobre o tradicional Sermão da Montanha, em Governador Valadares. E em Patinga, fiéis se emocionam com a encenação da Paixão de Cristo. A edição de hoje começa com a saída de muita gente para curtir o feriadão prolongado de Páscoa. As estradas federais e estaduais da região estão com movimento intenso desde ontem à tarde. A Polícia Militar reforçou o efetivo nas rodovias para a Operação Semana Santa. MGTV chegando à sua casa com imagens ao vivo de Montes Claros. Nesta sexta-feira santa, dia 25 de março, a temperatura nesse momento está em 28 graus, agora 12h02. Acidente. Carreta carregada de banana tomba na BR-365 perto de Jequitaí e a pista fica interditada. Carro capota perto de Francisco Sá e 2 pessoas ficam feridas. Semana Santa. Quinta-feira marcada pela tradicional missa de lava-pés. E hoje, desde cedo, fiéis celebram a trajetória de Jesus rumo ao Calvário. Ao vivo, tem uma entrevista com um grupo que ensina hoje a morte de Cristo. Destaques dessa edição que vai mostrar também. Quem deixou para comprar peixe na última hora enfrentou filas. Imagens personalizadas, arte e fé se unem e o resultado é encantador. Hoje o quadro Segredos e Sabores está em clima de Páscoa. Aprenda a fazer um delicioso bolo bombom. E tem as dicas do MG Cultura para o fim de semana.
O MGNTV está no ar. Para você ligado na InterTV nesse feriadão, uma ótima tarde. Uma carreta carregada de banana tombou na noite de ontem na BR-365, perto de Jequitaí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista ficou interditada até amanhã desta sexta-feira e formou um grande congestionamento. A rodovia foi liberada em meia pista e o trânsito passou a fluir mais devagar. Ainda segundo a PRF, o motorista da carreta não teve ferimentos. Ainda não se sabe as causas do acidente. Agora a gente fala sobre a Semana Santa. Hoje, sexta-feira da Paixão, muitos católicos participam de celebrações que lembram o Calvário e a morte de Jesus. Bem cedinho, centenas de fiéis em procissão em Montes Claros fizeram um percurso de 6,5 km da igreja de Santo Expedito até a paróquia de São Geraldo II. Boa tarde. Ações de prevenção e repressão visando combater a criminalidade. Trabalho da Polícia Militar em todo o estado com a Operação Minas em Segurança. As celebrações da Semana Santa. Ontem a Igreja Católica celebrou a missa da Ceia do Senhor. Hoje a Igreja Católica relembra a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Saiba o que está programado para algumas cidades. A chuva desta sexta-feira em alguns bairros de Uberlândia foi o suficiente para alagar algumas ruas. E na última reportagem de hoje, da série Atitude do Bem, o exemplo vem do campo. Vamos saber o que é agora no InterTV. E a gente abre essa edição da InterTV desta sexta-feira com imagens ao vivo de Patos de Minas, céu fechado em Patos de Minas nesse momento, temperatura em 22 graus, umidade relativa do ar em Patos é de 81%. Temos também imagens ao vivo de Araguari, chove em Araguari nesse momento, com temperatura em 18 graus e umidade relativa do ar em 94%. E temos também imagens de Uberlândia, também chove em Uberlândia, em algumas áreas, em pontos isolados de Uberlândia, e a chuva deve permanecer durante a tarde e a noite. A temperatura de 18 graus e a umidade relativa do ar é de 94%, agora meio-dia e 4. Ontem a Igreja Católica celebrou a missa da Ceia do Senhor. Um dos momentos marcantes foi a cerimônia do lava-pés. Olá, boa tarde para você. Sexta-feira da Paixão, dia de silêncio e devoção para muitos católicos. A gente vê imagens ao vivo de São João del Rei, onde a data é marcada pelos tradicionais tapetes. As ruas de pedra da cidade histórica se cobrem com a serragem por servir de passagem para as procissões. E tem mais. Em Juiz de Fora, a noite de quinta-feira foi de reflexão. Fiéis se emocionaram com a missa do lava-pés na Catedral Metropolitana. Fé e devoção na encenação da história do sofrimento de Jesus Cristo até o Calvário. Um grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora Aparecida mantém viva a tradição da paixão de Cristo. É uma dor, né? Maria passou por um momento difícil, ver seu filho sendo crucificado, rasgado, e hoje em dia muitas mães também passam por isso. E a gente se mostra as celebrações em outras cidades de Minas, a tradição da religiosidade mineira. Esse é o MGTV, primeira edição. A gente começa essa edição do MGTV com as celebrações da Sexta-feira da Paixão. São João del Rei mantém fortes tradições no feriado da Semana Santa. Um dos maiores destaques é a confecção dos tapetes. Então vamos para lá, para a cidade histórica, conversar com o Luiz Felipe Falcão. Oi, Luiz Felipe, boa tarde para você. Está acompanhando aí a confecção dos tapetes desde bem cedinho, né? Conta pra gente um pouco desse costume. Muito boa tarde para você, meio-dia, 3 minutos. O MGTV de hoje começa com imagens ao vivo da região central de Uberaba. Chove em alguns pontos da cidade e a previsão é do tempo continuar assim ao longo do dia. Fique com a gente, o MGTV já está no ar. A gente abre a edição de hoje com as celebrações religiosas que começaram logo cedo nesta Sexta-feira Santa. Hoje de manhã, fiéis da paróquia de São Benedito, em Uberaba, participaram da caminhada penitencial, que relembra a via sacra de Jesus Cristo desde a condenação até a crucificação. Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 3 minutos.
O MGTV primeira edição desta sexta-feira, 25 de março, começa com imagens ao vivo da Praça do Santuário em Divinópolis. Tempo estável nesse feriado. O que você vai ver hoje? O micro-ônibus pega fogo na garagem da Prefeitura de Lagoa da Prata. 2 caminhões ficaram danificados. Futebol no Guarani, hora de fazer as contas para escapar do rebaixamento. Eu acredito que o Guarani hoje tem uns 75% para ter essa vitória sobre a Caldense. Vamos mostrar também as celebrações da Semana Santa para os católicos. Ontem foi dia da cerimônia de lava-pés para relembrar a importância da humildade. É impossível você não se tocar. Na sexta-feira da Paixão, em Morte de Jesus, fiéis fizeram uma caminhada de 21 quilômetros. Nossa Senhora de Fátima. E no MGTV tem muito mais, é a partir de agora. 3 veículos pegaram fogo dentro da garagem da Prefeitura de Lagoa da Prata na madrugada de hoje. Quando a PM chegou ao local, um micro-ônibus estava em chamas. O fogo se alastrou e acabou atingindo outros 2 caminhões que estavam na garagem. A Brigada de Incêndio do município apagou as chamas. A perícia técnica já está no local do incêndio, mas a Prefeitura não tem suspeitas de como o fogo começou. A Prefeitura disse ainda que todos os veículos são segurados. Foi preso ontem um homem suspeito de matar a mulher na terça-feira em Pará de Minas. Segundo a Polícia Militar, ele estava em Torneiros, comunidade rural da cidade, com uma moto que tinha sido furtada em Pará de Minas. Ele foi levado para a delegacia e, segundo a PM, confessou ter furtado a moto e matado a mulher de 42 anos. A moto recuperada foi levada para um pátio credenciado ao Detran. A polícia disse também que ele cumpria pena em regime de prisão domiciliar desde outubro do ano passado. Ele tinha passagens policiais por vários crimes. Em Itaúna, a polícia apreendeu armas e munição em uma fazenda que fica no povoado de Calambaú. A ocorrência foi depois de uma denúncia anônima de que haveria um local com armas irregulares. Durante as buscas, a PM encontrou escondidos entre a parede e o guarda-roupas munição de uma espingarda e um revólver que estava com registro vencido. O dono do imóvel não foi encontrado. O material apreendido foi levado para a delegacia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sexta-feira, 25 de março, sexta-feira da Paixão, e o Jornal da EPTV vai mostrar a tradicional encenação da Paixão e Morte de Cristo em Alpinópolis. Este ano, destaque para uma homenagem às tradições mineiras. Em Poços de Caldas, os fiéis acompanharam a via sacra até o Cristo Redentor. E veja também os outros destaques de hoje. Bandidos armados invadiram uma distribuidora de alimentos em Varginha ontem à noite. 5 suspeitos foram presos. E uma quadrilha explodiu caixas eletrônicos em 2 agências bancárias de campanha. A polícia suspeita que os bandidos sejam os mesmos que agiram ontem em Lambari. 3 casas foram interditadas em Varginha por causa do rompimento da tubulação de água da chuva. E em Pouso Alegre, os moradores de vários bairros ainda se recuperam dos problemas causados pela chuva da última quarta-feira. A dica do Fernando Kassab hoje é uma farofa doce para incrementar o sorvete. A sessão Facilite vai te ajudar a tirar dúvidas sobre a segurança nas transações bancárias pela internet. Hoje é sexta-feira e você não pode sair de casa sem antes saber quais são as atrações do fim de semana. No sábado de Aleluia vai ter Pedro, Paulo e Alex em Poços de Caldas e Zezé de Camargo e Luciano em Guapé. Você pode vir, de coração aberto, quem chega a mim, a porta do meu peito está aberta aqui. Uma distribuidora de alimentos foi assaltada ontem à noite no Parque das Américas em Varginha. Segundo a Polícia Militar, 4 homens armados invadiram o local e renderam os funcionários. Dos 4 assaltantes, 3 suspeitos já foram presos com armas e munição. Muito boa tarde, sexta-feira da Paixão, feriado nacional e o EFTV primeira edição traz em destaque. Acidente logo cedo na Avenida Dante Michelini em Vitória. 3 carros envolvidos e nenhum dos motoristas aceitou fazer o teste do bafômetro. 2 bandidos algemados pulam o muro e conseguem fugir da delegacia. Showcrise, adolescentes contam como estão encarando esse momento atual da economia.
E tem mais. Brigadeiro de leite em pó, recheado com brigadeiro de chocolate, coberto com ovo de Páscoa derretido. Meu povo, hoje é sexta-feira e tem Raspando a Panela. Hoje é dia de teatro ao ar livre. Ao vivo, vamos conversar com os atores que vão encenar a Paixão de Cristo. Esporte, hoje tem jogo da seleção brasileira. O Brasil enfrenta o Uruguai pelas eliminatórias da Copa. E o Capixaba, será que está otimista com o placar? E a seleção olímpica foi vaiada no amistoso contra a Nigéria, no estádio Kleber Andrade, perdeu de 1-0. Tudo isso e muito mais, agora, no seu Jornal da Hora do Almoço. Boa tarde, bem-vindo ao ESTV. A Sexta-feira Santa começou com um acidente na praia de Camburi, aqui em Vitória. 3 carros bateram pouco antes das 7 da manhã. Os motoristas não ficaram feridos não, mas foram para a delegacia porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Boa tarde, o ESTV Primeira Edição começa agora e você vai ver a cena que chamou a atenção de muita gente hoje cedo em Cachoeiro. Um carro foi parar dentro do rio Itapemirim. O acidente aconteceu por volta de 6 da manhã no trecho em frente à Praça de Fátima. O motorista sobreviveu. Não sei o que eu senti não, só queria sobreviver. Hoje é 25 de março, sexta-feira santa, e muita gente começou o dia comprando peixe e palmito, é a tradição. Relembrando os gestos de Jesus, fiéis participaram da missa de lava-pés na Catedral de São Pedro. E por falar em Páscoa, você sabe o verdadeiro significado dessa data? O sentido da Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Mudança no comércio de Cachoeiro. Os locutores podem voltar a trabalhar. O artigo que proibia o trabalho dos locutores nas ruas foi revogado. E agora eles estão de volta. E o feriadão tá cheio de eventos pelo sul do estado. A gente mostra tudo agora. E seu Jornal da Hora do Almoço está no ar. A gente abre essa edição com uma notícia triste. Uma menina de 2 anos morreu hoje de manhã em Cachoeiro. E a suspeita é que ela tenha sido vítima de maus tratos. O caso já está sendo apurado pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil. A criança chegou a ser levada para o hospital infantil ontem à noite, ficou internada, mas não resistiu. Os detalhes dessa história você vai ver hoje à noite no ESTV Segunda Edição. Agora eu chamo a sua atenção para uma imagem. Essa imagem aqui, um carro foi parar dentro do rio Itapemirim hoje de manhã. O acidente foi na Avenida Beira Rio, vamos ver. Olá, boa tarde. Sexta-feira da Paixão, feriado nacional. O ESTV Primeira Edição está no ar e a gente traz em destaque hoje. Movimento grande nas peixarias hoje aqui em Linhares. Muita gente garantindo um principal ingrediente do almoço da Sexta-feira Santa. E ainda, muita gente resolveu viajar hoje, nessa Sexta-feira Santa, para curtir o feriado fora de casa. E você vai ver também um produtor rural foi assaltado em Rio Bananal e um homem acabou baleado. E hoje é dia de teatro ao ar livre. Ao vivo vamos conversar com os atores que vão encenar a Paixão de Cristo lá em Guaraná, Aracruz. Fique com a gente, o Jornal da Hora do Almoço já está no ar. A gente abre o jornal hoje com uma notícia muito triste de um grave acidente. Foi agora há pouco na estrada que liga Linhares a Rio Bananal. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 carros se envolveram na batida. Um dos veículos pegou fogo, um rapaz morreu na hora e uma outra pessoa ficou ferida. A nossa equipe está no local e a reportagem completa você acompanha logo mais à noite no ESTV Segunda Edição. E nesse feriadão, o movimento nas estradas aumenta. O motorista deve redobrar a atenção. Lá em Colatina, logo cedo, o movimento foi grande na estrada e na rodoviária. É que muita gente está viajando para passar o feriado com a família.